Ok, vamos começar. Já está gravando. Nós estamos agora Parashat Ki-Tetzei. A Parashat começa dizendo para nós Ki-Tetzei la milchama aloivecha. Quando você vai sair com uma guerra aloivecha, sobre o teu inimigo. O Netanó Hashem Elokecha beadecha, e Deus vai entregar ele na tua mão. Beshavita Shivyó. E você vai pegar os prisioneiros de guerra. Beshavita Shivyó. Você vai pegar os prisioneiros, você vai aprisionar, levar os prisioneiros de guerra. E aí, continua dizendo que você vai encontrar na guerra uma mulher, etc. Vamos ver. Isso assim começa a nossa parashá. E logo em seguida, tem mais uma lei. Ele fala o seguinte, que tiena leish shtei nashim, quando o homem vai ter duas mulheres. A achat ahuvá e a achat tnuá, uma mulher que ele gosta, uma mulher que ele odeia. Ele falou, mas o filho, o primogênito, é da mulher que ele odeia. Então ele falou que no dia que ele vai ter que dar a herança dos seus filhos, a gente sabe que o primogênito tem que receber duas partes, então ele não pode tirar a primogenitura daquele que é da mulher que ele odeia, porque já que ele é o primogênito, ele tem que reconhecê-lo e dar para ele duas partes da herança. Odeia. Na verdade, tudo que consta na Torá, essas leis não são atuais. Primeira coisa é sair para a guerra. Não é ninguém aqui vai sair para a guerra com o inimigo. Mas ainda, o Rashi ele explica que tetzela milchama loivecha, quando você sair para a guerra contra o teu inimigo, ele fala de milchemet hareshut akatuv medaber. O pastor está falando de uma guerra que não é uma guerra obrigatória, é uma guerra opcional. Que a pessoa tem opção, sair para a guerra ou não sair para a guerra. Porque a gente sabe que Israel tem dois tipos de guerra. Quando eles entraram em Israel, eles tinham que conquistar os 7 povos. Essa guerra é uma guerra obrigatória. Não é que não tinha opção, eles tinham a obrigação de conquistar todos os 7 povos. Existe a guerra contra Amalek, é uma obrigação, não era opcional. A mesma coisa quando nós vimos a guerra contra Midian, era uma ordem de vida, era uma obrigação. Agora, existiam guerras que eram opcionais. Quando Davi Amelech, depois que ele conquistou toda a terra de Israel, ele foi conquistar as terras dos vizinhos, que era a Síria, que não fazia parte do território do povo de Israel e também não era dos 7 povos. Então, essas são guerras que o rei ele tem direito de sair para conquistar mais terrenos para a terra de Israel, mais áreas para a Terra Santa. E isso ele tem que perguntar para o Sanhedrin. O Sanhedrin fala está liberado, quer dizer, ele vai para o Kohen Gadol, ele pergunta para o Kohen Gadol, ele olha nas pedras, está tudo ok, então ele saia para a guerra. Então essas eram guerras opcionais. Quer dizer, ele ia se ele queria, se ele não queria ir na guerra, se ele não queria fazer essa guerra, não tinha obrigação, ficava na dele. Então, são chamados Milchemet Hareshut. Então, fala para nós, Rashi, que a nossa Parashá está falando de Milchemet Hareshut, uma guerra que é opcional. Porque se fosse uma das guerras dos 7 povos, não existe essa possibilidade de pegar prisioneiros. Ou de pegar uma mulher, que nos 7 povos está escrito Lot echayeh kol neshama, nenhuma alma não poderia deixar viva. Todos tinham que morrer. Então, lá que Lot echayeh kol neshama, então não tinha essa opcional. Então, aqui, já que está escrito que eles iam pegar uma mulher, tentava aprisionar uma mulher, então pegar prisioneiros, então uma guerra opcional. Essa guerra opcional, mesmo na época mesmo na época do Beit HaMikdash, era muito raro de acontecer. Isso aconteceu na época de Davi Amelech, que ele precisava, que já tinha conquistado todas as terras, ele foi conquistar mais terras. Então, essa é uma guerra opcional. Depois, nunca mais aconteceu uma guerra. Na época do rei do Shlomo Amelech, ele não fez nenhuma guerra, porque ele conquistou o mundo inteiro sem guerras. Todos os povos vieram até ele. Então, é uma lei que essa lei
nesse tipo de guerra é uma coisa rara de acontecer na nossa história. E nós lemos todo ano Parashat Ki Tetzeh, e todo ano no Chodesh Elul, a gente sabe que a Torá não pode contar para nós histórias que aconteceu uma vez. A Torá é uma Torá eterna. Todas as histórias que tem na Torá é uma lição eterna. Então, o que significa para nós essa guerra opcional? Que nós temos aqui, que Tetzeh la milchama ovecha, e o que isso tem a ver com o mês de Elul? E qual a ligação com um homem que tem duas mulheres, uma que ele gosta, uma que ele não gosta? Na verdade, Rashi fala que a conexão é a seguinte, que lá está escrito que na guerra você vai encontrar uma mulher que você vai gostar, e você vai pegar para a tua casa, é chamado Eish de Fator. Então a Torá já te fala, olha, você não, vai acabar odiando essa mulher. Por isso está escrito, essa mulher que ele odeia. Quem é essa mulher que odeia foi aquela que ele pegou na guerra. Então essa é uma conexão. Mas como, novamente, isso não é uma coisa atual, e a Torá é uma coisa eterna. O que isso realmente simboliza para nós na época atual? O que significa essa guerra, que vai sair na guerra contra o teu inimigo, e as duas mulheres? O que significa tudo isso aqui? Então, o Rebbe explica, na verdade, o Alter Rebbe, isso já explica, isso é uma explicação do Alter Rebbe, e todos os Rebbeim explicaram, que aqui está se tratando de uma guerra que não aconteceu apenas na época do Beit HaMikdash, ou na época dos reis. Acontece atualmente também. E não somente acontece atualmente, acontece todo dia. E acontece toda hora. É uma guerra que nós temos todo dia e toda hora. Que guerra é essa? É uma guerra que nós temos dentro de nós, o Yetzer Hara, que ele quer que a gente vai fazer contra a vontade de Deus. E nós temos o Yetzer Tov, que quer fazer a vontade de Deus. E constantemente eles estão com essa guerra. Que Tetzeh la milchama ovecha. Quem aqui é o inimigo é o Yetzer Hara. Ele está em uma guerra constante que acontece dentro da gente. Que todo dia o Yetzer Hara está querendo que a gente faça contra a vontade de Deus. E todo dia nós temos que sair para essa guerra, conquistar o Yetzer Hara. Então a pergunta que sai, então essa é uma guerra obrigatória. Brigar contra o Yetzer Hara, se você não vai brigar contra o Yetzer Hara, você vai acabar o Yetzer Hara te dominando. Então o que a Torá fala para nós? Que isso aqui é uma guerra opcional. Se isso simboliza a guerra contra o Yetzer Hara, o que quer dizer uma guerra opcional? E a pergunta mais ainda que nós temos aqui, está escrito que Tetzeh la milchama al ovecha. Você vai sair, está escrito, normalmente a linguagem hebraica deveria estar escrito que Tetzeh la milchama im ovecha. Quando você sai para a guerra com o teu inimigo. Aqui a linguagem é al ovecha, sobre o teu inimigo. O que significa isso, a guerra sobre o teu inimigo? O Rebbe ele fala o seguinte, baseado logo no início do Tânia. No início do Tânia, ele começa a dizer, Tânia Besof Peregimel de Nidá. Estudamos no final do 3º capítulo de Nidá, mas Biimotom fazem ele jurar. Tehet Tzadik ve'al tehi Rasha. Você vai ser um Tzadik e você não vai ser um Rasha. Quem é esse que fazem ele jurar? Vai ser um Tzadik e não vai ser um Rasha. Então aqui existem algumas explicações, mas aqui o Tzemach Tzedek explica, na verdade, a explicação simples, que quem faz a explicação simples do Pasuk está falando sobre o feto, quando ele está na barriga da mãe, tá? Por isso é escrito, mas bimotó, faz ele jurar antes dele nascer, você vai ser um tzadik e você não vai ser um rachá. Mas o Tzemach Tzedek explica que aqui está se tratando que quem faz ele jurar a Neshama, nossa Neshama, antes dela descer aqui para baixo desse mundo, fazem ela jurar Tehei Tzadik ve'al tehi Rasha. Você vai ser um Tzadik e não vai ser um Rasha. Então pergunta o Tzemach Tzedek na explicação do Tânia, o que adianta fazer a Neshama, o mesmo feto, jurar que ele vai ser um Tzadik e não vai ser Rasha? A Neshama está lá em cima, próximo de Deus. Ela não tem tentações, ela não tem Yetzer Hara, não tem nada que leva ela a não fazer a vontade de Deus. Ela jurar que vai ser um Tzadik e não vai ser um Rasha, é fácil. Ela nunca vai ser, a Neshama nunca vai errar, ela está sempre perto, próximo de Deus. O problema é quando ela desce aqui embaixo e ela tem que enfrentar um mundo que realmente é totalmente contrário às ideias da Neshama, tem o Yetzer Hara, tem as tentações materiais, e tem, enfim, tudo que aparece no nosso dia a dia. Então, aí que começa a briga. Então, o que adianta a Neshama jurar lá em cima que vai ser um tzadik
Não vai ser um rachá, se quando ela vai chegar aqui embaixo, aí que ela vai ter que enfrentar, que adianta que ele jurou antes. Ela não estava passando por tudo isso que nós passamos depois que descemos aqui embaixo. Mas o Tzemach Tzedek, que ele explica que esse juramento não é mashbi'in, não quer dizer fazemos ela jurar. Mashbi'in pode ser lido também masbi'in. Masbi'in é na palavra sova, satisfação, força. Deus dá força suficiente para Neshama. Deus ela dá uma vitamina especial de força para que ela possa descer aqui embaixo e aguentar o tranco. Mas Bimotó dão para ele força suficiente para que quando ela vai descer aqui embaixo, Tehei Tzadik, de alta Irachá, que ela vai ser um Tzadik e ela não vai ser um Irachá. A Neshama se dá para ela essa força, que ela realmente vai ser um Tzadik e não vai ser um Irachá. Então, independente de onde a pessoa nasce, se a pessoa nasce, ele nasce em Jerusalém, vai nascer em Bnei Brak. Lá, os testes são diferentes do que em São Paulo, no Rio de Janeiro, sei lá, outros lugares. Lá em Bnei Brak, ele está em Bnei Brak. Então, o que ele já vai ver lá? Não tem nada de especial não tem nada que vai levar ele no caminho contrário. Às vezes ele vai ter a raiva de outro que pisou no calo dele, isso acontece muito lá, mas que o cara vai sair do caminho de Deus, né? É difícil. Então, a força, Mashbi'in, a força que a Neshama recebe quando ela desce para esses lugares é muito menor do que quando ela desce para um lugar mais distante. Porque aqui, para enfrentar o Yetzer Hara, que se encontra aqui nesse momento, ela precisa de um poder, uma força muito maior. Então, Masbi'im Otó, que lá em cima se dão para ele forças de acordo com o lugar onde a alma vai descer e onde a alma vai sobreviver. Ninguém pode dizer, olha, meu Yetzer Hara é mais forte, ou então, como você quer? Eu vivo aqui num lugar que é muito mais difícil ser judeu. Não. Cada um recebe forças de acordo com o nível do Yetzer Hara dele, de acordo com o local onde ele viveu, onde ele vive, etc. E assim por diante. Tem aqui uma vez, vinha aqui sempre o sogro do Rabino Yosef Shukran, o Rabino Springer, e ele falava que ele é um senhor idoso, já, ele vinha aqui para cá, uma grande maspia. Ele falou, eu não sei como vocês aguentam viver no Brasil. A gente sai na rua, a gente vê coisas que não pode, então não dá como vocês conseguem viver no Brasil. A Neshama de vocês recebeu força para isso, mas a minha Neshama nasceu em Brooklyn, New York, eu não tenho esse poder. Esse era uma pessoa que realmente ele já era um tzadik, precisava disso aqui, mas ele explicava, cada um recebe essa força conforme o seu nível. Então, isso que quer dizer que tetzer la milchama loivecha, quando a Neshama sai lá de cima, que tetzer, ela sai, ela vem para esse mundo, la milchama, vem para a guerra, ele já sai com vantagem. Loivecha, sobre o inimigo. Por quê? Porque Mashbi'im Otó, que fazem ele jurar, Tehei Tzadik, Val Tehei Rashá. Então, ele tem essa força suficiente para que ele seja um tzadik e não seja um rachá. Então, ele tem a força de ganhar a guerra. Mas quando a pessoa vem para esse mundo, ele tem duas opções. Uma opção que ele não vai guerrear contra o Yetzer Hara. Ele vai se afastar simplesmente do mundo. Ele vai se trancar num coilo. Ele vai estudar a Torá o dia inteiro. Ele vai esquecer desse mundo. Tem grandes pessoas, são chamados prushim. Eles se separam, se afastam do mundo. Eles ficam trancafiados, só não querem olhar para esse mundo. Eu me lembro que tinha aqui não tinha um Yehudi aqui em São Paulo, que quando ele vinha, ele tinha uma família no Rio de Janeiro, quando ele viajava para o Rio de Janeiro, ele não ia para a sinagoga, ficava trancado em casa, não saía de casa. Falei, mas você não vai na sinagoga? Não sei, não, um senhor de bar, um senhor que andava de estranho, você não vai na sinagoga? Ele falou que aqui no Rio de Janeiro é proibido sair na rua. Que ele vai ver na rua, ele prefere rezar em casa sem minhã do que ir para a sinagoga. O senhor velho. Então, tem pessoas que têm essa opção. Eu vou me trancar em casa, eu vou me trancar numa casa de estudos, vou ficar o dia inteiro estudando Torá. Automaticamente, eu não vou ter contato com o mundo lá fora. Então, realmente, eu não vou ter tentações, eu não vou ter testes, eu vou ficar realmente estudando Torá o dia inteiro. Minha mulher vai trabalhar, que realmente esse é o trabalho das pessoas que vão para o coilo. A mulher vai trabalhar e ele fica estudando. Como alguém me falou, ontem um rabino falou, eu tentei fazer esse contrato com minha mulher, ela não aceitou. Mas realmente assim isso funciona, tem vários lugares. Conheço várias pessoas. Então, que realmente ele se desliga do mundo. Mas esse não é o objetivo do mundo. O objetivo é justamente ele
entrar dentro do mundo, porque Deus, quando criou esse mundo, está escrito que o objetivo de Deus na criação do mundo foi Nitaveh Kadosh Baruch Hu, Liotlo Dirá Betachtonim. Deus desejou que nós fizéssemos esse mundo material inferior uma moradia para Deus. Deus quer que nós vamos enfrentar o mundo e transformar o mundo no lugar para Ele. Então, por isso, fala para nós a Parashá que Tetzela Milchama Loivecha, quando você vai sair para uma guerra sobre o teu inimigo, fala para nós, Rashi, Bemilchemet Areshut Katuv Daber, está falando sobre uma guerra opcional, que a pessoa tem uma outra opção. Eu não vou me meter nesse mundo, eu vou me separar do mundo, eu vou me distanciar do mundo, vou ficar somente em assuntos espirituais e acabou, eu não vou me ligar com o mundo. Eu vou realmente me meter no coelho, eu vou estudar o dia inteiro e acabou. Então, fala para nós que isso aqui é uma guerra opcional. Então, se é uma guerra opcional, realmente, qual é o objetivo dessa guerra? Então, continua falando para nós o Pasuk, Veshavita Shivyo, porque lá vale a pena ir para essa guerra, porque você vai conseguir de lá pegar prisioneiros. Os prisioneiros, esses que são importantes, aí você vai conseguir levar os prisioneiros, valeu a pena toda a guerra para esses prisioneiros. Quem são esses prisioneiros? Então, Hassidut explica que esses prisioneiros são as faíscas divinas que se encontram nesse mundo material. Essas faíscas divinas, realmente, elas se encontram justamente no nível mais baixo possível. E quanto maior for o mundo, mais ele tem, como está escrito, Lefum, Tzara Agra, que quanto conforme o sofrimento, assim maior vai ser a recompensa. Quanto mais baixo o mundo, essas faíscas chegaram, isso demonstra que são faíscas muito mais elevadas, porque tudo que está mais elevado, quando ele desce no nível mais baixo. Então, vale a pena, fala para nós, a Hassidut, descer para esse mundo, tecer, mesmo que é opcional, que tecer lá milchama loivecha, sair, enfrentar o mundo, porque veshavita shivyo, que as faíscas divinas que se encontram nesse mundo são as mais elevadas, são as mais potentes. Então, por isso, realmente, a gente tem que saber que isso é o objetivo final, mesmo que é uma guerra opcional, mas a Torá fala que esse é o objetivo da criação do mundo. Que Nitaveh Kadosh Baruch Hu, que Deus desejou ter uma moradia nesse mundo inferior. E qual é o objetivo realmente? Por que Deus realmente ele precisa desse trabalho, dessa coisa, do trabalho da pessoa aqui embaixo? Então, o pastor continua dizendo que Tiena Leish tem Nashim. Quando o homem vai ter duas mulheres. Quem são essas duas mulheres? Então, explica o Alter Rebbe que cada um tem duas mulheres. Cada judeu tem duas mulheres. Quem são as duas mulheres? São as duas almas que ele tem dentro deles. A alma divina e a alma animal são as duas mulheres. Que Tiena Leish tem Nashim. Cada um tem essas duas almas. Ele tem que interagir com ela. Então, ele fala o seguinte, é a Hata Aruvá, uma que é a querida, é a alma divina, é querida, ela faz a vontade de Deus. Vê a Hatsua, e uma é odiada, é a alma animal, que ela vai contra a vontade de Deus, ela é odiada, Deus odeia os atos dela. Porque realmente não é que odeia a própria Neshama, mas ela é odiada porque o Yetzer Hara é nosso inimigo, então ela é a alma odiada, que realmente ela faz contra a vontade de Deus. Mas fala para nós o Pasuk, Vehaya ben abechor lasniah. Filho primogênito é da alma odiada. O filho primogênito vem da alma odiada. Por quê? Porque a Nefesh Abamita, nossa alma animal, ela é dona do filho primogênito. Nós sabemos que essas duas almas, quando nós temos, quando Rivka, ela estava grávida de dois gêmeos, e ela viu que os gêmeos estavam brigando entre si. Então está escrito, Vatelech lidrosh et Hashem. Ela foi perguntar para Hashem o que está acontecendo. Então Deus falou para ela, Shnei, o que o profeta falou, Deus, no nome de Deus, Shnei goim bevitnech. Você tem dois povos dentro do teu ventre. O Shnei leumim mimeaich pareido. E você tem duas nações que do seu ventre eles vão se separar. Quem são esses dois povos dentro do corpo dele? É Yaakov e Esav. Hassidut explica que isso simboliza que cada judeu ele tem dentro de si a alma divina, a alma animal. E quem é a alma animal? Esav.
E quem é o primogênito? É Esav. O filho primogênito é Esav. Foi da alma odiada. O filho primogênito vem da alma odiada. O que significa isso? Que, na verdade, existem duas formas de servir a Deus. Existe a maneira de servir a Deus, que a pessoa, o trabalho dele é o trabalho de um tzadik, que realmente ele faz toda a vontade de Deus, ele é uma pessoa certinha. O trabalho de tzadikim, que eles não erram, eles não pecam. Esse era Yaakov Avinu, nosso patriarca. Yaakov Ishtam, Yoshev Halim, era uma pessoa íntegra, que ele sentava nas casas de estudo. Isso quer dizer Yaakov Ishtam, Yoshev Halim. E realmente esse é o trabalho de um tzadik, uma pessoa justa, que Deus gosta do tzadikim. Esse é o filho que Achad Ahuvá, a alma que Deus gosta. Esav, por que Esav veio para o mundo? O que significa a força negativa para o mundo? Então é explicado, o Rebbe explica no Masechá que Esav, por que na verdade Yitzhak gostava de Esav, afinal ele era um mau filho, né? Yitzhak não era bobinho, Yitzhak era uma pessoa muito inteligente, ele gostava de Esav. Porque existe o Rambam, ele fala no livro dele, Moreh Nevuchim, que existem dois tipos de almas que vêm para esse mundo. Existe uma alma que é chamado Adam Yashar, o homem correto, que ele veio para esse mundo, ele faz tudo, ele é uma pessoa bonzinha, ele faz tudo corretinho, meu filho correto. Agora, isso é chamado Tzadik Yashar. Existem pessoas que vêm para esse mundo para que seja Mitgaber Alitzro, que ele tem um Yetzirará muito forte. O objetivo dele é dominar o seu Yetzirará. E ele fala que cada um tem o seu trabalho. O homem correto, ele não tem um Yetzirará tão forte. O outro tem muito Yetzirará muito forte, ele tem que vir para esse mundo dominar. E o tipo de trabalho dele são dois tipos diferentes. O trabalho de Tzadikim e o trabalho de Balei Teshuvah. Ele veio para esse mundo para cair, mas o objetivo final é para que ele seja ao nível de Baal Teshuvah. Então, essa alma querida e essa alma odiada, por que ela veio para esse mundo? O filho primogênito é da alma odiada. Por quê? Porque o nível que um Baal Teshuvah pode chegar, um grande tzadik não consegue chegar. Vale a pena toda essa descida para esse mundo? Vale a pena para essa descida no Yetzirará, a alma animal? A alma odiada, porque Ayá ben Abechor Lasniá, o filho primogênito, é justamente da alma odiada, aquela que realmente Deus gosta, que de lá vai sair o melhor possível. Uma vez chegou para o Baal Shem Tov, ele tinha um Hassid, que o filho dele começou a sair do caminho. O que aconteceu com o filho dele? Ele começou a montar cavalo. Montar cavalo, naquela época, era uma coisa só para pessoas, meninos estragados. Você imagina, você tinha que estudar a Torá. Montar cavalo, uma coisa que realmente... E o pai ficou desesperado. O filho começou a montar cavalo e parecia... Isso era aqui o começo da decaída que vai acontecer. Então ele foi falar com o Baal Shem Tov. Então o Baal Shem Tov falou, manda ele vir falar comigo. Tá bom? Então ele foi falar com o Baal Shem Tov. Então, Baal Shem Tov perguntou, por que você precisa montar um cavalo? O que está errado? As pessoas normais não andam de cavalo, andam normal, com dois pés, você precisa montar cavalo. Então, ele falou, Rebbe, quando eu monto cavalo, eu ando muito mais rápido. O que vocês andam em 1 hora? Eu faço assim, em 10 minutos, ando muito mais rápido. Então, o Rebbe falou, mas o que acontece quando você pega o caminho errado? Então, o cavalo te leva muito distante. Se você tivesse ido a pé, você perdeu um pouquinho, mas com o cavalo, você realmente vai parar. Aí o cara entendeu o que o Baal Shem Tov quis dizer para ele. Está certo que o cavalo você vai mais rápido, mas quando você está indo no caminho certo. Mas quando você pega o caminho errado, o cavalo pode te levar muito e muito distante. Depois o Baal Shem Tov falou, mas você tem que saber uma coisa. Mesmo que você foi muito distante, mas o cavalo pode te trazer também muito rápido para mais perto. Ele quer dizer que mesmo que você realmente, por causa do cavalo, saiu no caminho, mas com a força da Teshuvah, você consegue chegar também muito mais perto. O trabalho do Baal Teshuvah, como fala para nós os homens, eles levam com uma força muito mais poderosa. Uma pessoa que nunca pecou, então ele não tem esse poder, essa força de voltar para a Teshuvah
que nem uma pessoa que é um Baal Teshuvah. Então, isso que ele fala. Então, por isso, vale a pena que você sair para essa guerra opcional, mesmo que é opcional, você poderia se desligar disso aqui, se desligar do mundo, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você vai pegar as faíscas divinas que se encontram por aí perdida e transformar isso aqui num nível muito superior àquilo que você realmente teria se não tivesse elevado, se não tivesse trabalhado com ela. Por quê? O objetivo de Deus é tirar Betartonim. O objetivo de Deus é fazer uma moradia aqui embaixo, e para isso que realmente você veio aqui para esse mundo, e para isso que você está aqui, e esse é o nosso objetivo, trabalhar com o mundo material. E dessa forma, nós vamos conseguir chegar muito mais elevado do que se realmente nós estivéssemos somente trabalhando apenas nos mundos superiores. O objetivo é ter é justamente a alma odiada, a alma animal, e tudo que ela significa, que leva a pessoa para o nível mais elevado, superior. E isso a gente entende que a Gemara, o Midrash nos diz, tzedakah asa kadosh baruch hu, que Deus fez uma tzedakah muito grande com o povo de Israel, shepizran leven kolomot, que ele dissipou o povo, ele espalhou o povo entre todos os povos, trouxe para nós o exílio e espalhou o povo entre todos os povos. Por quê? O que é ser uma tzedakah? Afinal de contas, nós estamos no exílio, seria muito mais estar em Israel. O que é ser tzedakah? A explicação simples é que quando nós fomos para o Galut, se tivesse todo mundo reunidos, então quando vai alguém querer exterminar todo o povo, seria muito mais fácil. Assim que ele espalhou eles no mundo inteiro, sempre vai sobreviver um judeu aqui, um judeu ali. Mas Hassidut tem uma explicação mais profunda. No momento que Deus criou esse mundo, ele espalhou essas faíscas divinas em todos os cantinhos do mundo. E Mashiach só vai vir no momento que todas as faíscas vão ser elevadas. Então, imagina se o povo de Israel fosse exilado só para um cantinho. Então, aquele cantinho demoraria muito para explicar o que iam fazer com as outras faíscas do mundo. Então, o Galut tinha que ser, tinha que ter um canto pronto. No momento que teve o Galut, que Deus espalhou o mundo, onde que se for, tem um judeu espalhado. E realmente, aonde a gente vai, tem um judeu. E assim, eu vi uma história que um cara foi parar no final do mundo, num hotel no final do mundo, um israelense, que é um judeu religioso, ele se encontrou entrou no hotel, então o atendente do hotel falou shalom, então não vai falar shalom, depois falou erev tov, então já não é mais só shalom. Ele acabou descobrindo que o cara é um judeu, ele já vive aquela ilha sozinho há muitos e muitos anos, e ele acabou colocando o tefilim, ele se lembrou. É impressionante como as coisas funcionam. Aonde você vai, você encontra um judeu e lá você vai. Eu não tive essa história, pessoal que saíram nesse tanque de Mitzrayim agora, onde que eles chegaram? Em qualquer buraco encontraram um judeu e colocaram filhinho e fizeram uma coisa assim impressionante. Tzedakah, Kadosh Baruch Hu, uma tzedakah que Deus fez, que espalhou os judeus em tudo quanto é canto do mundo. Onde está um judeu, ele está lá, para levar aquelas faíscas divinas que se encontram lá, que esse é o objetivo de Deus em toda a criação. E por isso a gente entende que uma vez chegou aquele famoso Hassid, para o Tzemach Tzedek, que ele falou que ele queria viajar para Israel. O que você quer fazer lá em Israel? Eu quero fazer aliá. Eu quero fazer aliá. Então o Tzemach Tzedek falou para ele, Machdo Eretz Israel, faça aqui a Terra Santa. Quer dizer, faça aqui a Terra Santa. Está escrito no Midrash que Atidar Eretz Israel shetitpashet bechol haratzot, que no futuro a terra de Israel vai se expandir por todas as terras. O mundo inteiro vai ser Israel. E Jerusalém vai se expandir por todo Israel. Como isso vai acontecer? No momento que os judeus em todos os cantos do mundo, eles elevam aquelas faíscas divinas que se encontram naquele lugar, então eles estão fazendo no lugar dele, lugar sagrado. Eretz Israel, Machdo Eretz Israel, nós estamos fazendo aqui, na terra de Israel. A Gemara nos pergunta o seguinte, existem pessoas velhas em Babel? Como pode ser que existem pessoas velhas que moram na Babilônia? Qual o problema de pessoas velhas morando na Babilônia? Porque está escrito no Shema, Leman irbu yemechem, que teus dias vão ser aumentados, vai ter uma longevidade, e meio enechem, teus filhos vão ter uma longevidade, aonde? Ala Adamah, Shenishba Hashem Avotechem, somente na terra que Deus prometeu, que é a terra santa. Fora da terra de santa não tem longevidade. Então, como que existem sábios em Babel? Como pode ser que existem na Babilônia velhos? Eles não estão na Terra Santa. Então, a Gemara pergunta para um dos sábios, como você está vivendo tanto assim na Babilônia?
Ele falou, porque todo dia eu vou de manhã, eu vou bem cedo para a sinagoga e fico até bem tarde na sinagoga. E quer dizer isso? Que a vida dele, a sinagoga, é, na verdade, uma embaixada de Israel. Então, ele já está morando em Israel. Ele está morando na Terra Santa. E quando a gente faz o nosso lugar uma Terra Santa, o Rebbe falou que cada casa é uma sinagoga, cada lugarzinho é um Beit Chabad. E quando nós fazemos o nosso lugar um Beit Chabad, pegamos Beshavit HaShivion, nós estamos pegando essas faíscas divinas, nós estamos transformando o nosso lugar na Terra Santa, então por isso podemos ter a longevidade. E isso quer dizer que cada dia onde ele se encontra, mais Eretz Israel, e como fala para nós, o Tzemach Tzedek, que o lugar que onde você está, você faz Israel, e por isso no futuro Israel vai se espalhar pelo mundo inteiro. Isso vai ser a grandiosidade que Israel vai se espalhar pelo mundo inteiro, pelo mérito que realmente cada lugar que nós estamos elevando as faíscas. É isso que fala para nós a nossa paraxá. Que tetzela milchama loivecha, saiba que teu objetivo é sair para fora, sair para esse mundo, conquistar o mundo. Para que Beshavit HaShivion você tem que pegar essas faíscas divinas que se encontram por aí afora? Essa paraxá nós vemos sempre no mês de Elul. O mês de Elul é um momento de preparação de Rosh Hashanah. Quando chega o mês de Elul, nós temos que fazer um exame de consciência para ver como foi o ano passado, para ver qual foi as nossas mitzvot que nós fizemos ano passado, como nós estamos se preparando para o ano que vem. E de vez em quando, no mês de Elul, nós encontramos que nem sempre nós somos os melhores tzadikim, nem sempre nós somos os níveis, nem sempre a gente estava lá. Então, fala para nós a paraxá, saiba que o objetivo que nós fizemos nesse ano, que nós enfrentamos o mundo, mesmo que pode ser que de vez em quando nós caímos aqui um pouquinho, nós tropeçamos do outro lado, mas o objetivo é que vale a pena tudo isso aqui, porque a chuva que nós chegamos no mês de Elul consegue levar a gente para um nível muito maior que se nós estivéssemos sendo tzadikim completos o ano inteiro, pessoas que estamos estudando o dia inteiro, realmente se elevando. Temos que saber que vale a pena todo esse teste o ano inteiro, porque aí nós podemos chegar no mês de Elul, como está escrito no fim da nossa paraxá, o Bachtá et Avia Betimá Yerachamim, que ela, a alma, que aquela mulher que foi encontrada na guerra, nossa alma divina, que ela está aprisionada, ela chora para Deus, Yerachamim, o mês inteiro, que é o mês de Elul. Então, aí, com certeza, depois de tudo isso aqui, que nós já passamos por toda essa briga o ano inteiro, por toda essa guerra opcional, e nós saímos vitoriosos, porque no cada Yodim tem certeza absoluta que no final ele vai fazer tshuva, ele vai sair vitorioso. Então, depois que ela se prepara, o mês de Elul inteiro, ouvindo o shofar, se preparando, então, com certeza, isso vai trazer que Deus vai aceitar a gente com uma chuva completa, como está escrito, Deus vai trazer a gente de volta para sua casa e vai casar conosco novamente e vai dar para nós mais um ano de bênção e vai dar para nós uma brachá e falou que valeu a pena tudo que vocês fizeram esse ano, com todo esse esforço, até mesmo as caídas que vocês tiveram, até mesmo os desvios, valeu a pena porque no mês de Elul você chega num nível muito mais elevado, porque o filho primogênito, para aquele que fez realmente tshuva e chegou mais elevado, isso garante para nós todas as bênçãos divinas, um ano bom, a bênção fisicamente e espiritualmente, e o principal que Deus vai trazer de nós, como fala no Pasuk, Deus vai trazer a gente de volta para a sua casa, e vai casar conosco, Deus vai nos trazer de volta para o seu templo, o terceiro Beit HaMikdash, vai casar, vai ser um casamento eterno, vai ser um casamento que vai durar para toda a eternidade, isso vai ser com a vinda de Mashiach, ainda nesse mês, nesse finalzinho aqui do mês de Elul, antes de chegar ao Rosh Hashanah, nós já estamos ainda nos dias de Shemitah, nos anos sabáticos, que nós possamos receber Mashiach ainda nesse ano sabático e comemorar a festa da vinda de Mashiach, e com certeza Rosh Hashanah nós vamos estar numa melhor Malkeinu Beroshenu, com grande Fabrengen Forever, no terceiro Beit HaMikdash, na Mamash, se Deus quiser. Amém. Amém. Goia, Rabino. Goia, Rabino. Muito bom. Muito Só bom. tu. Deixa eu só desligar aqui.